realidade da nova criatura, que a gente está compartilhando aqui os domingos à noite. Vamos seguindo em frente. Eu queria recapitular algumas coisas que nós temos conversado e avançar em outras que Deus colocou no meu coração, conversando sobre o nosso Pai. E a nossa primeira frase é essa aqui, a necessidade número 1 da igreja é conhecer o Pai. Eu preciso conhecer o meu Pai. Pastor Edmundo trouxe uma palavra maravilhosa hoje pela manhã, falando sobre paternidade, sobre amar os pais, perdoar, sobre você seguir o nosso Pai amado, que Ele cura todas as feridas. Se você teve um pai, às vezes um pai que não te agradou, te deixou com marcas, com mágoa, mas nós temos um Pai que cura todas as coisas. Nós temos um bom Pai que preenche o nosso coração, que satisfaz. Só o Senhor, nós cantamos aqui, né? Só Ele nos satisfaz, eu não quero ninguém mais, só Ele. Então, só Deus, Ele pode preencher o vazio no coração do homem. Billy Graham dizia que existe um vazio no homem que é do espaço de Deus. Então, o espaço é para Ele. Então, nada mais pode preencher isso, só o nosso Pai. Então, nós precisamos conhecer quem é o nosso Pai e quem nós somos nele, para que a gente possa ter uma jornada abençoada. Sabe? Conhecendo o Pai, conhecendo quem Deus é, a nossa herança, a gente vai reinar com Deus. E a Bíblia é a realidade máxima para a minha vida e é o bem mais precioso para eu conhecer verdadeiramente a Deus. Eu quero conhecer meu Pai, é a palavra de Deus. Pessoas, experiências às vezes negativas, ideias não podem estar contrárias à palavra. Se tiverem contrários, vamos descartar. O que Deus diz é o que vale. O que está escrito é o registro do céu, é a escritura inspirada por Deus, homens inspirados pelo Espírito escreveram a escritura, que não se contradiz, que é perfeita, nós cremos, e o Espírito Santo traz luz a quem Deus é por meio da Escritura. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa fonte de conhecimento de Deus. É o principal, querido. Aí você vai ter uma experiência maravilhosa com Deus, eu estou profetizando aqui, você vai ter uma experiência com Deus que vai te marcar. Você vai falar, caramba, Ele é real. Então você vai ter uma experiência que não vai estar contrário à palavra, vai estar de acordo com a palavra, mas você vai ter uma experiência com Deus, Deus vai falar com você, você vai ver o cumprimento de uma promessa, porque, querido, você precisa experimentar o céu na sua vida, você precisa experimentar o reino de Deus na sua vida. Por quê, pastor? Para que você possa testemunhar de um Deus real e vivo na sua vida. Porque Ele falou com você, Ele te dirige e você pode, então, falar desse Deus para as pessoas. E, se necessário, use palavras. Porque o nosso comportamento fala. O seu testemunho de Deus fala. Então, a Bíblia é a realidade máxima para a gente. Não procuramos em outras fontes a Bíblia. Então, o que é necessário para conhecermos profundamente uma pessoa? Precisamos conhecer quem ela é, o que faz seus interesses. Então, o que agrada a Deus? Como eu estava falando aqui na semente da criança, que quer fazer algo, você tem que saber o que ela gosta de fazer. Você quer agradar uma pessoa? Faz o que ela gosta. Imagina, você quer agradar alguém, aí convida na sua casa e faz o prato de comida que ela menos gosta. Tem sentido isso? Não tem. Então você tem que ir lá e perguntar, olha, até porque se você convidar alguém para na sua casa fazer um prato assim, é muito arriscado. Então você vai lá, Neide, o que você gosta? Aí a Neide vai falar, eu gosto de batata frita. Aí você vai lá, faz a batata frita aí, faz ainda no airfry. Se a Neide aceitar. Por quê? Porque, gente, não dá para a gente agradar do nosso jeito, gente. Se eu quero agradar alguém, eu tenho que saber o que ela gosta, o que ela quer. O marido quer agradar a esposa? O que você gosta, esposa? A esposa quer agradar o marido? O que ele gosta? Porque vou dar um presente para alguém, eu tenho que saber os interesses dessa pessoa.
Aí eu pergunto para você, o que coloca um sorriso no rosto de Jesus? É isso que nós precisamos saber. Porque Jesus, ele é bom, querido. Jesus te ama. Jesus, ele derramou o amor dele sobre a sua vida. Agora, nós estamos o agradando? Eu estou feliz com Jesus, mas Jesus está feliz comigo? Então, eu preciso saber quais são os interesses dele. Além de, obviamente, estar perto. Você quer conhecer, andar com uma pessoa, você fica ali, você vai nos lugares que ela gosta de ir, vê os programas que ela gosta, conversa sobre os assuntos que ela gosta de conversar. Isso acontece com amigos, tem coisas em comum. Eu quero ser amigo de Deus, eu quero agradá-lo, eu quero o que ele gosta, eu quero amar. O que entristece ele, eu quero me entristecer. O pecado, isso já entristece Jesus, então eu não quero. Longe, eu quero ficar longe. Meu pai não aprova, eu não quero, eu quero agradar meu pai. E a palavra diz em Efésios para nós procurarmos compreender qual a vontade do Senhor. Qual a sua vontade, pai? Eu quero saber. Então, é algo ativo. Eu não cruzo os braços, não. O que te agrada? Fala com ele. Você está fazendo algo, está desconfiando se você deveria continuar ou não fazendo, fala com Deus. Deus vai te orientar. Agradá-lo. Esse é o nosso objetivo. O que o Senhor quer, pai? Eu quero te agradar, eu quero sorriso no rosto de Jesus. Quantos querem agradar a Deus aqui? É isso. Ele te ama, isso é fato. Ele te ama incondicionalmente, tá? Então, a vontade do Pai é exibida aí no Novo Testamento, onde você vê Evangelho, livro de Atos, cartas e Apocalipse, já mostrando a vontade do Pai para o ser humano. Número 1, os perdidos, está ali no livro de Evangelho, mostrando a necessidade de nós nascermos de novo, termos encontro com Jesus, fazermos dele o nosso Senhor e imediatamente já sermos encaminhados ali para sermos cheios do Espírito Santo. A vontade de Deus é que a igreja seja cheia do Espírito Santo. São etapas, é uma ordem. Eu não posso ir contra o céu. Gente, ele é mais sabido do que nós. Deus sabe de tudo. Então não adianta eu achar que eu sei mais do que ele. Não adianta eu querer brigar com Deus se ele estabeleceu uma ordem. Ele estabeleceu etapas. Eu me rendo. Deus falou assim, olha, então você faz assim, e depois você faz assim. Não, Deus, esse aqui eu não quero pular para esse aqui eu não quero. Mas não tem essa de nós não querermos. Só existe uma vontade. Só existe um rei, só existe uma vida, e fora dele não há vida. Então, uma vez cheio do Espírito Santo, Deus nos chama aí para o crescimento espiritual. As cartas falam de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Por meio desse transbordar dele na nossa vida, vai afetar quem nós somos. E para que a gente possa então, crescendo, novo nascimento, cheio do Espírito Santo, crescendo, você persevere até o fim, porque nós temos que estar preparados para quando nosso Senhor voltar, estarmos prontos, preparados, uma noiva arrumada, bonitinha, não descabelada, toda... Não, uma noiva preparada, noiva de Cristo. Nós... Às vezes eu falo isso para minhas filhas e minhas filhas não entendem. Mas papai, você é noiva? Eu falo, não, a igreja é a noiva, filha. Mas ela vai entender uma hora, mas não processa muito bem isso não. Eu falei, Jesus é o noivo, a igreja, nós somos a noiva. E nós temos que estar preparados, precisamos perseverar até o final. Ok? Então, compartilhei com você um pouco sobre Jesus. E hoje nós vamos falar mais sobre Jesus, né? Sobre como Jesus conhecia o Pai e como Jesus ele expressava quem Deus era. Ele confiava tanto no Pai a ponto de não fazer nada que não fosse a vontade do Pai. Então, Jesus ele declara isso. Quem me vê a mim, vê o Pai. E isso é porque ele expressava o Pai.
Existia uma segurança nele em que ele não fazia nada que não fosse a vontade do Pai. Então, se eu quero conhecer o Pai, olha isso, é importante. Se eu quero conhecer o Pai, eu devo olhar para Jesus. Porque eu não vou ver nenhuma outra característica em Jesus, a não ser as características do Pai. Porque ele não expressava nada mais além do que o Pai na vida dele. Ele sabia que era o Pai. Esse a gente podia falar, tal Pai, tal Filho. Esse aí é igualzinho. Porque às vezes tem características do Pai, geralmente pega algumas, né? Aí você tem lá o filho, aí você tem minhas filhas, tem características minhas, características da minha esposa. Você tem seus filhos que aí um filho puxa o pai, outro filho puxa a mãe, cada um tem um jeitinho. Mas Jesus é 100% o Pai. Fala comigo, 100%? 100%. Então nós vimos aí Jesus, ele se intitulando. Tá, isso aqui a gente viu semana passada. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Então ele sabia quem ele era. Eu sou a porta, que é a salvação. Eu sou o bom pastor, que é a direção. Caminho, verdade, vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele falou um pouquinho dele, que ele sou manso. E ele falou para nós sermos assim, né? Como ele, manso e humilde de coração. Eu queria dizer que Jesus é uma referência para nós, tá? Ele é o modelo. Paulo fala para nós imitarmos. Paulo diz assim, ó, me imitem como eu imito Jesus. Então, Jesus, ele era 100% Deus. Fala comigo, 100% Deus. Fato. Ele é Deus, fato. Porém, ele estava como 100% homem. Os atributos de Deus estavam, não é atividade, ele era Deus, mas ele abriu mão da glória. Então ele estava como homem cheio do Espírito Santo. Então nós imitamos a Jesus como homem cheio do Espírito Santo. Porque eu e você somos homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. E Jesus não ia pedir algo para você que ele não te capacite, que ele não te dê condição de fazer. Então, se ele diz para imitarmos, aprendei de mim que sou manso e humilde, é um modelo para nós seguirmos. Sempre seguirmos. Mas, pastor, nós vamos ser igual? É um alvo, sendo cada vez mais aperfeiçoados, nos tornando cada vez mais como Jesus. Rodrigão, passa aí para mim. Então, Jesus conhecia o Pai, ele chamou Deus de Pai mais de 200 vezes. Nós vemos aí Jesus falando, num momento tão delicado lá da cruz, ele, Pai, entrega o meu espírito, a ti entrego o meu espírito. Ele confiava no Pai, Pai, eu entrego a ti. Ele confiava, quando ele chamou Lázaro para fora, antes de chamar Lázaro no milagre ali da ressurreição, ele levantou, Pai, obrigado porque sempre me ouve. Na oração do Pai Nosso, qual a primeira palavra que Jesus nos ensina a orar? Pai Nosso, Pai. Olha, a primeira palavra que nós temos que dirigir a Deus, não é uma regra, obviamente, são princípios, mas de um relacionamento você fala, Pai, meu Pai. O filho chama pelo Pai, quando está precisando de ajuda, Pai, me ajuda, Pai, Pai. Então, Deus espera esse relacionamento, Pai, eu preciso de ajuda. Então, você pode se dirigir a Deus de várias maneiras, mas Jesus falou, fala Pai. Quando você fala Pai, você tem um monte de coisa, já tem um socorro, intimidade, você quebra as barreiras, aí você pode orar a Deus, Senhor, grande Deus, que está sentado no trono, de veludo vermelho, os anjos sobem, descem. Você pode enfeitar a sua oração, mas você pode falar assim, Pai, me ajuda. É uma oração poderosa, porque você tem acesso a Deus. Então, Jesus conhecia o Pai. Então, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E eu queria compartilhar com vocês isso aqui. Olha, João 1 fala assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Fala assim, ó, estava com Deus, era Deus. Mas, pastor, estava com Deus ou era Deus? Os dois. Isso aqui, querido, não é para entender, é para crer. Lá no princípio de tudo, Jesus, que é o Verbo, é a palavra, estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, nós cremos
que Jesus é o próprio Deus. É a própria pessoa de Deus se manifestando até nós. Ok? Pastor, dá um exemplo para a gente entender a Trindade. Então, olha só que exemplo bacana que eu aprendi. Deus, ele é como o sol, a fonte de calor que gera vida aqui, que mantém a vida, é como o sol. Os raios solares são como Jesus, que veio lá do sol até nós. E o calor que nós sentimos é o Espírito Santo. É tudo sol, mas cada um tem um papel, cada um tem uma função. Pastor, existe um só Deus? Sim, um só Deus. E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um ali na sua função, nenhum se contradizendo, cada um exaltando o outro, mas em harmonia. Então, em João 8,19, fala assim, então os fariseus lhe perguntaram. Então, os fariseus, às vezes, faziam perguntas para Jesus, que tinham, às vezes, uma intenção ali não muito boa. Onde está seu pai? Porque o pai da pessoa falava muito sobre a pessoa, né? Então, você vê a genealogia, fala do pai, às vezes você quer conhecer uma pessoa, cadê o pai? Porque o pai, a história do pai tinha um valor. Tinha um pai respeitado, a pessoa já olhava diferente para o filho. Por quê? Porque o filho carregava o histórico do pai. Então, nós carregamos o histórico do nosso pai. Nós representamos nosso pai. Então, eles perguntaram, cadê seu pai? Aí Jesus respondeu, talvez pensando em José, os fariseus, né? Onde está seu pai? Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Você não me conhece, nem meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias meu pai. Jesus está falando, se vocês me conhecerem, por que é essa segurança? Porque Jesus expressava a Deus. Se vocês me conhecesses, conhecerias meu pai também. Em João 14:8, fala assim, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, talvez até com um tom meio desapontado, Filipe, há tanto tempo estou convosco. Calma aí, mas Jesus, você não entendeu, eu quero ver o Pai. Eu quero ver o Pai, eu quero ver o pastor Sérgio. Não é o pastor Sérgio, não. É porque antes do pastor a gente brinca que o pastor Sérgio é o pai. Mas é piada interna, né? Mas agora você já está sabendo, né? Entre os pastores a gente brinca que o pai é o pastor Sérgio. Aí, cadê o pai? Filipe perguntou. Cadê o pai? Eu estou aqui. Aí talvez na cabeça de Filipe não tenha entendido. Eu estou aqui. Há tanto tempo estou convosco. Gente, Jesus, ele é o próprio Deus conosco. Ele é o próprio Deus com os discípulos. Não me tem desconhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como me diz e mostra-nos o Pai? Eu estou aqui. Então, era o próprio Pai, a pessoa de Deus. Por que, igreja? Eu vou falar isso até mais vezes aqui. Porque Jesus não expressava nada, fala comigo, nada, que não fosse o próprio Pai na vida dele. Ele não manifestava nenhuma vontade que não fosse a vontade do nosso Pai. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Então, a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. E ele dá essa declaração, nós vamos ler, que isso alimentava. E isso vale para mim e para você. Quando nós fazemos a vontade do Pai, como Jesus fazia, isso nos fortalece, nos anima, nos encoraja. Você faz a vontade de Deus, isso te alimenta, te fortalece. Mostra aí, pastor. Vou mostrar. Ó. Primeiro eu quero mostrar Lucas 22. Ó. Lucas 22, 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. Então Jesus está falando, eu não quero a minha vontade, eu quero a sua. Eu não quero a minha. Gente, eu estou mostrando isso para vocês, porque isso vale para nós. Jesus é o modelo. Igreja, nós podemos devemos fazer essa oração. Pai, seja feita a sua vontade, não a minha, o seu plano, o seu sonho.
Jesus queria outra coisa. A vontade natural ali no momento era outra, porque Jesus estava debaixo de uma pressão, mas ele, seja feita a sua vontade. Eu quero a sua vontade, Pai. Eu quero a sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí João 4,34 fala exatamente isso. Disse-lhe Jesus, a minha comida, o meu alimento. Calma aí, Jesus precisava se alimentar. Jesus era Deus, mas ele estava como 100% homem, cheio do Espírito Santo. Calma aí, pastor, então Jesus precisava se fortalecer? Sim. Jesus se retirava para orar. Ele se retirava para ter comunhão com o Pai, para se fortalecer. Então, a minha comida, o que me move, então isso vale para mim e para você, o que me move é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que te move, querido? Então essa tem que ser a sua resposta. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. A meu alimento é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Jesus está dizendo, eu não estou aqui para outra coisa, gente. Eu estou aqui com uma missão. E você está aqui com uma missão. Você, acadêmico da fé, Jardim Caraí, você que acompanha a gente pela internet, você é um embaixador de Cristo. Você é um representante do céu, comissionado por Deus, portador da glória, das boas novas, que nem os anjos receberam, mas você recebeu uma comissão. Portanto, ide por todo o mundo, pregando o evangelho. Aleluia, você é um embaixador. E o embaixador, o que o embaixador faz? Ele está num país que não é o dele, ele é financiado, sustentado pelo país que o enviou, mas ele representa os interesses da nação onde ele está? Não, ele representa os interesses da nação que o enviou, que é a pátria dele. A pátria dele é honrada. Eu faço a vontade aqui da minha pátria. Qual é a missão? É enviada e ele representa. Tem toda aquela diplomacia. Mas ele responde ao país de origem. Aí dele, se ele sair ali da linha. Por quê? Porque ele está ali numa missão. Eu e você estamos numa missão. E Jesus tinha isso claro. O Pai, eu quero a vontade do Pai realizar a obra dele. João 5,30. Nada posso fazer, mas essa aqui dá um nó na cabeça. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Como assim, Jesus? Você é Deus. Como é que você não pode fazer nada de si mesmo? Jesus está falando que ele não pode fazer nada que não fosse a vontade do Pai. Ele não pode fazer nada que não estivesse em linha com a palavra. Ele não pode fazer nada que não estivesse em linha com um propósito. Pai, qual é o seu propósito? O julgamento dele é perfeito porque ele julga de acordo com o céu. O juízo dele é perfeito porque ele é de acordo com o Pai. Então, Jesus, ele não se movia sem escutar a instrução do céu. Olha, na forma que ouço, então o que ele fazia? Pai, fala comigo. Jesus buscava orientação. Você lembra de Jesus estava escrevendo no chão. Não, os fariseus chegaram primeiro para falar com Jesus, trazendo uma mulher adúltera. E segundo a lei deveria ser apedrejada. Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. Como se os fariseus nem estivessem ali. Um monte de fariseu ao redor de Jesus, esperando uma resposta. Um monte de fariseu doido para apedrejar a mulher. Segundo a lei, ela deveria ser apedrejada, foi pega em adultério, estava ali, e Jesus abaixa para escrever no chão. Calma aí, Jesus, cadê a resposta? Jesus escreveu no chão. Eu creio. Na forma porque julgo, ouço o Pai. Eu creio que Jesus estava esperando a resposta do céu. Pai, qual é a resposta? O que eu mando para esse pessoal? Lógico, cada um. Eu não estou aqui, o meu achômetro não contraria a palavra de Deus, tá? Estou colocando aqui na minha imaginação, como diria o Luciano Subirá, na minha imaginação santificada, que Jesus estava esperando a resposta, não estava escrevendo ali.
E os fariseus perguntando, ei Jesus, ei Jesus. Jesus não se movendo por pressão, não se movendo por que acham, pelo que pensam. Você não se responde porque estão te pressionando, porque o inferno está te pressionando. Não responda à pressão do inferno. Seja guiado pelo seu Deus. Não responda à pressão do inferno, se agitando, te pressionando, para você tomar decisões precipitadas, agitadas. Não é bom proceder sem refletir. Não haja por impulso, na correria, para agradar pessoas. Jesus não estava nem aí para os fariseus, no sentido de agradá-los. Importa agradar o meu Pai. Jesus estava lá, esperando. Aí eu creio que até Deus, ele ouvia, na forma porque ouço, eu julgo. Então Jesus teve a resposta certa, ele pôde agir. Meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Então Jesus não estava ali para fazer, eu acho que... Não, e sim, Pai, qual é a resposta? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele podia fazer isso, enfim, porque ele era o novo legislador. Aí ele não contrariou, ele contrariou a lei, mas ele estava trazendo uma nova aliança, então ele poderia fazer isso, mas isso aí é outra história, outro momento. Mas ele nos chamou para fazer a vontade daquele que o enviou. Então, nada... de novo isso aqui, calma. Nada posso fazer de mim mesmo. João 6,38, porque desci do céu, não, mais uma vez, para deixar bem claro, igreja, porque desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a da vontade daquele que me enviou. Igreja querida, isso vale para nós. Nós fomos chamados não para fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos enviou para agradarmos o Pai. Pergunto mais uma vez, só para você ficar acordadinho aqui. Quantos querem agradar a Deus? Diga amém. Isso aí. Então, é isso que nós agradamos a Deus. Fazer a vontade dEle. E aí, Pai, o que eu faço? Isso agrada a Deus. Então, Jesus era Deus em ação. É o próprio Deus. Jesus agindo. Quando Jesus curava, era a vontade de Deus em ação. Quando Jesus expulsava demônio, era a vontade de Deus em ação. Quando Jesus dizia, levanta e anda, era a vontade de Deus em ação. Quando Jesus multiplicava pães e peixes, era a vontade de Deus em ação. Era 100% o amor de Deus se manifestando nos homens. Não, Deus ele é mais durão. Jesus é bonzinho. Não! Jesus é a expressão do Pai. Jesus é a expressão exata do Pai. Nem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos. Ele é o coração do Pai batendo por nós. E Jesus queria mostrar isso para as pessoas. Eu vou mostrar somente o Pai, nada mais. Como o homem que abriu mão da sua glória, que era Deus, mas estava como homem cheio do Espírito Santo, expressando Deus. E nós também fomos chamados para ser como Jesus, expressar o Pai. E Deus espera que nós... Não fica preocupado se eu estou sendo muito radical, é a palavra de Deus. Deus espera que na nossa vida só a vontade do Pai prevaleça. E que nós sejamos como Jesus. Nada além do Pai flua de nós. Nada além da vontade do Pai reine na nossa vida. Mas, pastor, isso é uma realidade, está tão distante, mas permita que Deus trabalhe na sua vida. E comece a deixar Jesus viver em você. Porque Paulo falou, já não sou eu quem vive, mas é Cristo. Então nós permitimos que Deus viva através de nós. E essa declaração, eu não posso fazer nada de mim mesmo, esteja nos nossos lábios. Não é uma heresia que eu estou falando. É a palavra, querido, que nós possamos declarar, não faço nada de mim mesmo. O que o Pai me mostra, isso eu faço. Por isso nós buscamos a Deus para conhecer a vontade do Pai, para agradá-lo. Então podemos afirmar que Jesus cumpriu todos os propósitos de Deus, porque ele conhecia seu Pai. E se conhecia. Ele conhecia quem era o Pai, ele cresceu, nós vimos aqui semana passada, que Jesus crescia diante de Deus, diante dos homens. Teve até um caso dos pais de Jesus irem em Jerusalém, aí depois os pais de Jesus foram embora, e Jesus não estava com eles, Jesus ficou lá no templo. Aí, um dia depois, eles voltaram,
perceberam um dia depois, voltaram, ficaram procurando 3 dias até encontrarem Jesus. Imagina a mãe do garoto, Jesus, com vontade de ir no pescoço. Jesus, onde você estava, Jesus? Ô mãe, eu estava na casa do meu pai. Estava crescendo. E os mestres da lei estavam admirados da sabedoria dele. Ele estava crescendo. Eu e você precisamos crescer. Ah, mas ele era Deus, repito, ele estava como homem ungido pelo Espírito Santo e ele cresceu. Eu e você precisamos crescer. Precisamos cumprir etapas, nos prepararmos. Jesus se preparou para iniciar o ministério dele aos 33 anos. Deus tem planos na sua vida. Deus tem um chamado para você. Vamos nos preparar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Vamos buscá-lo. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? E a preparação não é só você fazer um curso, algo assim, mas é fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Isso vai estar te preparando. Quando você obedece a Deus, isso vai estar te preparando. Além de fazer Atos também. Olha aí, ó, quem não fez Atos? Olha só, faz a Atos, pastor, eu já fiz. Faz ano que vem, ó. É pertinho aqui, ó. Muito bom. Aí 17, ó, 14, ó, eu te glorifiquei na terra. Como Jesus glorificou a Deus? Obedecendo, consumando a obra que me deste para fazer. Eu fiz o que o Senhor mandou. Ele veio, cumpriu e voltou. E Deus se agradou tanto de Jesus, que não fez pouca coisa não. Ele só exaltou Jesus com toda a glória e colocou Jesus no mais alto lugar, assentado com ele em lugares celestiais. E a maravilha da obra da cruz é que nós fomos junto com ele. Nós, em Cristo Jesus, também fomos exaltados, estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Então, eu queria compartilhar com você alguns exemplos, para a gente estar finalizando, alguns exemplos de homens que conheciam verdadeiramente a Deus. E, obviamente, eu vou estar aqui resumindo, pincelando alguns tópicos, porque cada um desses homens aqui, fora Enoque, daria para fazer uma mensagem inteira, né? Mas Enoque acho que tem pouquinho informação. Mas, então eu queria compartilhar com você o seguinte. Primeiro, olha, Abraão, alguém que conhecia Deus, conhecia o Pai, como Jesus conhecia e completou a obra. Ele expressava e confiava no Pai. Então, Abraão confiou e esperou 25 aninhos. Talvez você esteja esperando por algo. 25 anos. O que eu quero dizer é, quando você conhece o seu Pai, você fica seguro para esperar até o milagre, nesse caso, o nascimento de Isaac. 25, ele foi chamado, entre o chamado dele até o nascimento, 25 aninhos ele reconhecia as limitações, o seu corpo enfraquecido, mas ele creu em Deus. Quantos estão esperando o milagre aqui? É isso aí. E aí, vamos desistir? Vamos, já era. Ah, já tenho muita idade, não dá mais. Ah, já esperei tanto tempo, mas não tem nada, aparentemente acontecendo que contribua para o meu milagre. Nada que você esteja vendo, mas que já está acontecendo. Já está acontecendo. Você tem que crer. É uma decisão de fé. Você conhece o caráter do seu pai? Não, eu confio. Por isso que nós precisamos de experiências com Deus, querido. Porque Deus vai te conduzindo a milagres, experiências maiores. Você é fiel no pouco, Ele te conduz ao muito. Não espera um sobrenatural. Oh, meu Deus, um anjo aparecendo. Sobrenatural é você responder a Deus no seu dia a dia e ouvir Ele falando com você, e você semeia, e você faz o que Ele te pede, e você vê um resultado. Caraca, Deus é real, Deus colocou a mão, eu fiz isso, Deus veio. Experiências com Deus. Estou te desafiando. Você crê em Deus, a você provar Ele. A palavra diz lá em Malaquias 3,10, fazei prova de mim, no caso da parte financeira, mas veja, Deus está te convocando, olha, crê em mim, para que você veja a minha mão, para que você veja quem eu sou. Obviamente não é uma loteria, não estou falando para você ficar testando, mas nós precisamos de experiências com Deus. E Abraão teve experiências anteriores até Isaac.
de ver a mão de Deus prosperando, protegendo, milagres, e ele só continuou crendo 25 aninhos. Se ele para com 24, Deus, eu não creio mais não, já era esse negócio. Aliás, foi com 24 que um anjo apareceu, ano que vem, no finalzinho do segundo tempo ali, ano que vem, sua esposa vai dar à luz. Quando ele, naturalmente, quando menos esperava, o milagre chegou. Mas o milagre vem para aqueles que creem até a metade? Não. O milagre vem para aqueles que creem até o final. E ele cria tanto no caráter de Deus que havia prometido que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, que a descendência dele seria como a areia do mar, as estrelas do céu. Aí Deus vai e pede. Deus pede aquilo que ele esperou 25 anos. E ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Porque ele tinha certeza no caráter daquele que prometeu. Eu creio tanto na promessa de Deus, eu creio que meu filho vai ser ressuscitado, porque Deus disse que por meio dele as nações seriam abençoadas. Então eu creio no caráter, eu creio que aquele que prometeu, é por isso é importante nós conhecermos a Deus. Como você vai ter certeza no cumprimento quando você conhece o caráter de um Deus que não muda, num Deus sério, num Deus justo, que promete e cumpre. Aí você fica seguro, cara, eu conheço meu Pai. Aquele que vem, virá e não tardará. Aquele que vem, virá e não tardará. Então Deus espera isso de nós. Confiança duradoura. Ok? Rapidinho aqui, ó. Gideão. Gideão, querido, lá em Juízes. Ô menininho para baixo. Esse garoto estava bem para baixo. Tinha sentimento de inferioridade, era medroso, covarde, tirou os olhos. Mas o que ele fez? Ele tirou os olhos das circunstâncias, dele mesmo. Quem sou eu? Eu sou o menor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso, eu não consigo. Aí Deus vai e levanta a identidade dele. Por isso nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Nós não vamos avançar sem saber nossa identidade em Cristo. Aí o anjo fala para Gideão, Gideão, você é forte, garoto. Você é forte. Aí Gideão, mas quem eu sou? Eu sou fraco. E Deus fala, você é forte. Aí nós aqui falando para a gente. Aí você fala assim, mas eu sou fraco. Deus diz assim, você é forte. Aí você diz assim, eu não consigo. Deus diz para você, você pode. Você fala, mas não consigo. Deus diz, consegue. Na minha força você consegue. E ele se levantou. Deus levantou ele. O garoto que não tinha, era o menor. Eu sou o menor. A minha tribo é menor. E da minha tribo eu sou menor. Da casa do meu pai eu sou menor. E Deus pegou aquele que era o menor, do menor, do menor. Querido, não importa, Deus nos chamou. E Ele te levanta. Você consegue, você pode. É na sua identidade, é na minha força que nós conseguimos. Josué e Caleb não se intimidaram com o que viram, mas confiaram e perseveraram na promessa de Deus. Tiveram uma atitude positiva diante das barreiras. Atitude positiva. Fala comigo, atitude positiva. 10 disseram não, só relatando o que estão vendo. Veja, dizer o que você vê não muda nada. A terra tem gigantes, nós somos gafanhotos, não dá... Porque 12 espias foram lá espiar a terra que Deus disse para espiar. Eles voltaram com um relato. Josué e Caleb disseram, não. Eles não negaram, é verdade, a terra tem gigantes, mas olha só, Deus está conosco. Essa terra é nossa. Essa terra é nossa. Nós vamos lá e vamos tomar posse daquilo que nos deu. A proteção deles saiu. Deus está conosco. Olha a confiança. Lá tem gigantes. Nosso Deus é maior. Eles confiavam no Deus maior do que os gigantes. Eles confiavam que existe um Deus que é mais poderoso, que é mais forte do que qualquer nação. Eles eram escravos. Não era uma nação poderosa, treinada. Ao ponto deles disserem assim, ó, eles são como pão para nós. O que ele estava dizendo? Nós vamos devorar. É o nosso alimento. O desafio, o milagre vai ser o nosso alimento. Lembra que Jesus falou que fazer a vontade do Pai é o meu alimento? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando você parte para cima daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus apontou, mesmo sendo um desafio, e você avança, esse desafio vai te alimentar e vai te fortalecer. Você vai crescer. Quantos querem crescer aqui? Então, Josué e Caleb tiveram uma atitude
positiva. Seja positivo, querido. Isso mesmo, sorria mais. Veja o copo, o que é esse copo aqui? Esse copo está meio vazio. Não, está quase cheio, olha a diferença. Seja otimista, Deus é otimista. Então, creia em Deus, amém? Davi amava, confiava, obedecia a Deus, apesar de tudo, de falhas, era um homem segundo o coração de Deus, que amava. Em Atos diz, achei Davi, homem segundo o meu coração, porque fará tudo o que me agrada. Agradava a Deus. Noé seguiu as instruções de Deus à risca, construindo a arca em obediência. Acreditou que, embora nunca tivesse chovido... Gente, se alguém para contrariar o sistema, Noé, nunca choveu. Ele vai contrariando a lógica da sociedade que vivia, se dava em casamento, vivia da sua maneira, em orgias, que era uma nação que Deus se entristeceu e iria trazer juízo sobre eles. Noé se separa disso, contrariando uma lógica, vai construir uma arca em obediência. Noé, você está bem aí? Anos e anos construindo. Como alguém pode contrariar um sistema, construir uma arca num lugar que não tem chuva? Vai construir uma arca durante 100 anos, vamos botar assim aproximadamente. Pastor, será que eu desistia no 10º ano? Acho que... Noé, você está doido, 10º ano. O que você está fazendo? Estou construindo uma arca. Por quê? Vai chover. Chover, Noé? Que chuva! Porque naquela época saía um vapor da terra, que irrigava as plantações, não havia chovido. Você não está bem não, Noé? Caramba, eu vou continuar construindo. Como alguém pode ficar tanto tempo fazendo algo sem uma confiança no caráter do Pai? Ele sabia quem Deus era. Ele confiava, ele tinha experiências com Deus. Se fortalecia em Deus. Ele achou graça aos olhos do Senhor, está lá em Gênesis 6:8. Por último, Enoque, que significa dedicado, foi um homem que conhecia a Deus. Poucas vezes é mencionado na Bíblia, mas seu exemplo é para cada um de nós seguir. Enoque, ele agradou tanto a Deus que andava de mãos dadas com ele. Viveu 365 anos aí, os dias do ano, né? Teve filhos e filhas, uma vida normal, mas colocou Deus em primeiro lugar. Colocou Jesus, colocou Deus em primeiro lugar. Deus se agradou tanto dele. Veja, ele agradou a Deus. Enoque agradou a Deus. E o Deus o tomou. Caramba, agradou. Gente, nós estamos aqui para agradar a Deus. Aleluia! Vamos colocar de pé?